Felipão. Olá, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos aí a mais um webinar, onde a gente vai falar de Blip, uma baita solução voltado para o seu cliente. Só vou aguardar mais uns 3 minutinhos, galera. 2, 3 minutinhos, só para a gente ter bastante gente ingressando aqui na sala. E daqui 2, 3 minutinhos a gente já inicia. Aí já passa a palavra aqui para o meu amigo Renan, para ele fazer a apresentação aí para a gente. Alan, deixa eu perguntar aqui, enquanto a gente está aguardando o pessoal ingressar, tem alguma Manda enquete bala, aí para a gente, Felipão. no decorrer aí da apresentação, tem alguma enquete, alguma pergunta? Não, por enquanto não tem perguntas, Felipão, mas sempre que chegar uma pergunta aqui, eu pego o nome da pessoa do chat, leio a pergunta pra gente e a gente Boa, vai respondendo. legal. Pô, show de bola, cara. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe, sou o CEO aqui da Advanced e é um prazer aqui estar com vocês. Hoje a gente vai falar de Blip. Blip é uma solução voltada para o WhatsApp. Não somente para o WhatsApp, mas o canal mais conhecido. E o Renan vai falar um pouquinho sobre isso, quais são os indicadores de mercado, quantos por cento do mercado brasileiro consome WhatsApp no seu dia a dia. Mas, enfim, é o principal canal de comunicação aí, não só das pessoas, mas das empresas também, tá? Falando um pouquinho do porquê que a gente fechou essa parceria com a Blip, foi um pouquinho da estratégia da Advance com a Blip, e olhando o mercado, obviamente. A Blip, ela tem uma tecnologia de inteligência artificial. Acho que antes disso, tudo que a gente fala de WhatsApp, a Blip consegue entregar. Então a gente tem integração com sistemas, tem chatbots, tem automação. Então é uma solução muito robusta e muito consolidada, né? O Renan vai entrar mais em detalhes com vocês, mas o que levou a gente a fechar a parceria com a Blip é justamente porque ela tem muito enraizado no DNA dela a parte de inteligência artificial. Isso chamou a nossa atenção, porque a gente estava buscando uma solução de IA para posicionar aqui para os nossos clientes, tá? E com qual objetivo? Quando a gente fala de inteligência artificial, olhando o ecossistema de uma empresa, a gente dividiu aqui, pelo menos de forma macro, em duas verticais. Então, a gente tem a vertical que são as demandas das empresas, né? Como a Advanced tem as suas demandas, né, internas. Então, como é que a inteligência artificial consegue aumentar a produtividade do meu time interno? Como é que eu consigo automatizar processos? Enfim. E aí a gente tem a Microsoft, que atende extremamente bem com isso. Tem uma série de soluções, né, da Microsoft que ajudam a gente aqui no nosso dia a dia, melhoram produtividade, etc. e tal.
E a gente tem, olhando agora, o cliente da Advantage, né? Como é que a Advantage atende no seu estado da arte, na sua excelência, os clientes da Advantage, e sempre olhando duas coisas, né? Que a gente, pelo menos, gosta de olhar muito isso. Como é que eu consigo atender o máximo de clientes possíveis, no maior tempo possível, no sentido de atendimento? Então, no final do dia, eu quero atender meu cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, no menor custo possível. Acho que todas as empresas estão buscando isso, né? Como é que eu consigo entregar um atendimento de qualidade para o meu cliente, sem onerar o meu fluxo de caixa. E aí é que encaixa muito bem a Blip, justamente por conta dessa questão dela utilizar muito inteligência artificial no ecossistema dela. E como é que a gente entrega isso, e como é que a gente entendeu que a Blip consegue nos ajudar? Justamente nesse ponto. Então, eu consigo hoje atender 24 horas por dia os nossos clientes, integrar todos os nossos sistemas para que entregue automação. Então, quando o nosso cliente pede segunda via de nota fiscal, ou ele quer realizar o pagamento de um boleto e ele está com um problema no pagamento daquele determinado boleto, está tudo integrado no nosso sistema e ele recebe isso no WhatsApp, validando que ele é nosso cliente e etc e tal. Então, isso daí sem atendimento humanizado, e aí por esse motivo que eu consigo entregar um atendimento 24/7. O outro ponto que a gente tem consumido, olhando a inteligência artificial, a gente está utilizando ele no nosso atendimento ao cliente. Então, quando o cliente da Advanced, ele nos busca aqui no WhatsApp, antes da gente enviar esse atendimento para o humanizado, tem inteligência artificial, e a gente sempre validando, se é nosso cliente, de seu CNPJ, alguma coisa nesse sentido, sempre para validar se ele é cliente nosso ou não, né? Então, ele é nosso cliente, legal, eu libero ali o atendimento ao suporte e ele conversa literalmente com o suporte, tá? E aí vem um outro ponto bacana que eu acredito que o Renan vai entrar nessa pauta também, em que o mercado está transacionando de bot para conversacional. Então, ou seja, eu não estou mais fazendo com que o meu cliente ele fique ali no botãozinho do WhatsApp, seja bem-vindo a Advance, se você é cliente, digite 1 para sim, 2 para não, depois se você digita o CNPJ, não, é 100% conversação. Então isso aí tem a experiência do cliente tem sido muito melhor do que com o menu, bot, etc e tal. Enfim, voltando ao exemplo do suporte, então a gente hoje tem uma IA que ela está treinada com as soluções que hoje nós ofertamos para o mercado. Como vocês sabem, hoje a Advanced, um dos principais fabricantes que nós temos hoje no nosso portfólio é a Microsoft. Então a gente treinou esse agente para que ele seja especialista em soluções Microsoft. E quando o nosso cliente vem buscar o nosso suporte, ele volta a dizer para vocês, ele valida se é cliente ou nosso, etc. Depois dessa validação, a gente libera esse agente de IA para conversar com ele. E ele vai perguntando para a gente qual é a dúvida dele, print de tela, manda texto, manda áudio, e aí o agente ele vai respondendo essas dúvidas para ele. E também eu consigo, obviamente que eu não vou te dizer que todos os casos a gente resolve com inteligência artificial, mas um bom percentual já está sendo solucionado pela IA. Aquilo que não é solucionado, e a gente pergunta no final do atendimento se atendeu o cliente ou não, se ele fala não, a gente transborda para o humanizado. Mas no final do dia, qual que é o objetivo? É o mesmo, a gente ter um volume, nós temos aqui hoje um volume considerável de clientes, consequentemente um volume considerável de atendimentos, mas o objetivo é o cliente não deixar de ser atendido, e a gente ajudar esse cliente no momento que ele quiser, que entra a questão de atendimento 24/7. E, por fim, a gente olhando dentro da parte negócio, né? A gente olhando sempre, preservando o nosso caixa aqui, para que a gente consiga entregar um bom resultado, tá? Então, a gente só viu benefícios aqui na solução da Blip, e foi isso que nos levou a fechar aqui a parceria com eles. Beleza? Pessoal, já me estendi um pouco aqui, passar a palavra agora para o Renan. Sejam bem-vindos mais uma vez. Renan, é contigo, meu amigo. Opa, obrigado, Felipe. Muito obrigado pela introdução. Bom, primeiramente, né, me apresentar aqui. Bom dia a todos nessa manhã chuvosa com
cheia de trânsito aqui em São Paulo, mas eu sou o Renan, aqui dentro da Advanced, eu sou responsável justamente pela plataforma da Blip e por inteligência conversacional, né? E aqui, não sei para quem conhece, não sei se alguém não conhece a Blip, mas é uma empresa mineira, fundada ali no final dos anos 90, iniciou ali vendendo telefones, né, e depois entrou em ringtones, não sei se todos presenciaram aí a época do ringtones, eu cheguei a pegar o finalzinho, e desde 2016 a Blip já começou a trabalhar ali com a API do WhatsApp assim que a Meta liberou. E hoje já são mais de 4 mil clientes, tem presença em mais de 32 países, e das 500 maiores empresas ali, por volta de 240 já utilizam a plataforma, né? Então, é uma empresa, uma plataforma com muita robustez e muita experiência no mercado conversacional. E a ideia aqui do nosso papo, a gente ia acabar indo além da plataforma e funcionalidades, né? Porque quando a gente fala em alavancar receita e eficiência no longo prazo, funcionalidade por funcionalidade agrega sim a estratégia, né? Mas não depende só disso. Tem toda uma metodologia por trás que vamos nos aprofundar um pouco mais ao longo do nosso papo aqui. Mas antes, alguns disclaimers que eu gostaria de fazer. Primeiro que temos 3 tipos de WhatsApp, né? Nós temos o meu, o seu, o nosso, né? O WhatsApp pessoal, o de pessoa física, que ele tem o seu aplicativo próprio, é isso que imagino que todo mundo conhece. Temos também um aplicativo do WhatsApp Business, que tem também o seu aplicativo próprio. Ele é mais direcionado para pequenas e médias empresas, sem um time de atendimento ali dedicado. Ele é direcionado para baixo volume de mensagens, né? Ele até tem algumas automações, possibilita algumas respostas automáticas, alguns disparos ali em grande escala. Porém, quando você faz muito disparo massivo ali, é capaz de você cair num banimento do número, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Mas ainda assim, ele também tem um certo limite de acessos, né? Se não me engano, nativamente ele tem 4 acessos simultâneos. A Meta, se não me engano, até começou a liberar alguns upgrades pagos ali, mas ainda assim ele tem essa limitação de acesso. E por fim, nós temos a API Business do WhatsApp, que é a maioria para não dizer todo o conteúdo dessa nossa conversa aqui, se refere à API. Então, ela é direcionada para grandes empresas e grandes operações para trafegar esse alto volume de forma escalável, segura e estável. Não só também ela permite essas automações mais robustas, também um atendimento humanizado, ela não tem esse limite de atendentes, então você pode trazer toda a sua empresa, basicamente, como atendente para dentro da API, não tem problemas quanto a isso. E ela também permite integração com outros sistemas, com inteligência artificial e ponto muito importante da API é que tudo é monitorado e traqueado lá. Não é possível, por exemplo, você apagar uma mensagem. Então, independente se foi algo que seu cliente enviou, que foi o seu time, que foi um disparo da automação, tudo fica ali e não consegue ser excluído. E você consegue depois puxar nos seus relatórios de governança e nas suas métricas, né? Porém, um diferencial é que nós não temos um aplicativo da API. Você vai precisar usar uma plataforma terceira de algum parceiro oficial da Meta. No caso aqui, nós utilizamos o da Blip, talvez você já use uma plataforma diferente, mas essa é uma distinção importante de fazer, que uma vez que você passa a operar na API, você não vai usar mais o seu aplicativo, o aplicativo que a gente conhece do WhatsApp, né? Você vai utilizar uma plataforma de uma empresa de conversacional. E abrindo aqui com um pouco do cenário do conversacional, né? Principalmente o cenário brasileiro, que não sei se vocês não sei se vocês sabem, mas o Brasil é de fato uma potência no cenário conversacional. Então, pensando em todos os smartphones que temos aqui no nosso território, quase a totalidade deles já tem o WhatsApp instalado, né? Segundo o panorama da Mobile Times, cerca de 98,3% tem esse aplicativo instalado. Mais da metade dos brasileiros é o app mais aberto, e quase metade, né, 48,2%, num cenário hipotético, se eles só pudessem utilizar um app para o resto da vida deles, eles escolheram o WhatsApp, né? E no relacionamento com as empresas, quase 80% dos usuários de WhatsApp no Brasil conversaram com marca nos últimos 12 meses. A maioria foi ali para pedir o suporte técnico ou tirar dúvidas, porém quase 60% foi para comprar produtos e serviços. Isso é uma tendência que está em crescimento, que acompanhando ali o panorama da Mobile Times, vocês vão ver que nesses anos seguintes, né, essa tendência a comprar pelo WhatsApp está em crescimento. Então, olhando aqui um pouco nas automações, né, os segmentos que mais utilizam automações são o financeiro, o varejo e saúde, e as principais atividades dessas automações acabam sendo de jornada de atendimento, ali um crescimento do processo de venda, né, processos comerciais, e depois na geração de demanda e captura de leads, né?
E dentre os canais corporativos, o WhatsApp é o que mais tem automações, seguido por telefone e por site. E temos visto cada vez mais os canais corporativos têm mais funcionalidades, têm mais automações, né? Então temos cerca de 150 mil chatbots, automações ativas, são responsáveis por 260 milhões de sessões mensais e eles trafegam quase 5 bilhões de mensagens por mês, né? A grande maioria deles já tem ali uma utilização de uma IA generativa, 84% usando um processamento de linguagem natural e 75% faz aquele combinado, né, utilizando IA com fluxos determinísticos. Para quem não conhece, o fluxo determinístico é o formato tradicional do chatbot, que o usuário manda o input e ele segue, a automação devolve e ele segue ali uma jornada predeterminada, né, alguns scripts. E ainda nessa evolução, né, das tecnologias aplicadas e da comunicação por meio de automação, a grande maioria dos contatos, né, dos chatbots já trabalham por texto. Tivemos um crescimento de quase 90% agora trabalhando com voz, né, áudio de forma assíncrona. Quase metade ali chegando numa voz em tempo real. Quase 70% utilizando IA para fazer uma sentimentalização do atendimento e 42% incorporando ali a biometria para reforçar a segurança e autenticação. Porém, apesar de termos essa maior proliferação de tecnologias, isso não significa que essas empresas estão conversando melhor ou escalando com mais eficiência o resultado do canal. Por quê? A gente tinha ali quase 80% dos brasileiros conversaram com alguma automação nos últimos 12 meses. Porém, a nota de satisfação não chegou nem em 6, está em 5,6. Isso significa que a gente pode tirar disso, né, que não basta você ter ali alguma funcionalidade, que pode até ser meio disruptiva, no longo prazo, a funcionalidade não faz o seu resultado. É mais justamente a sua estratégia, a sua metodologia por trás. Basicamente, conversar melhor, né, que aqui a gente vai abordar isso como inteligência conversacional. E puxando ali para o lado da IA, essa cerca de 15% aí, do relatório da Meta do final do ano passado, cerca de 70% ali dos CEOs que eles entrevistaram já confirmaram, né, que adotaram o IA na comunicação e no processo deles, porém 40% ficou estagnado ali, então eles não conseguiram retirar resultados escaláveis em longa escala, e só 15% desses CEOs aí que a Meta considerou as empresas líderes chegaram no que eles chamaram de território agêntico, né? Basicamente a zona do ROI, de quando o investimento em IA foi superado pela receita gerada nos canais. E de forma geral, os principais agressores com isso têm sido a desestruturação e desconexão entre essas tecnologias, né? Principalmente um cenário que a Meta trata é de, por exemplo, a IA ela até consegue gerar insights ali para o time, porém ela não tem contato, não tem integração com o fluxo de trabalho. Então, ela até sopra ali uma resposta para o time, porém depende do trabalho deles manual ainda de pegar esse insight da IA e levar para o fluxo de trabalho, né? Então, outros dos principais agressores acabam justamente sendo esses dados desconectados ou desatualizados, uma comunicação redundante, uma ausência de um histórico unificado. Então, por exemplo, toda vez que um cliente te chama, às vezes esse histórico se perde ou a IA não lê por completo, mas basicamente aí a IA vai tratar toda a conversa como se fosse a primeira vez que ela estivesse conhecendo essa pessoa. Então fica uma comunicação mais quebrada e isso acaba refletindo nos resultados ali no longo prazo. E também processos não integrados acaba levando ali a uma quebra justamente. Às vezes algumas empresas não conseguem realizar determinadas operações no WhatsApp, então ela precisa migrar para outro canal, que gera uma quebra, gera um atrito ali na jornada do consumidor. Então, algum checklist aqui rápido, né, algumas perguntas que podem servir para refletir mesmo sobre a sua operação atual. Então, por exemplo, se você já faz alguma coleta de satisfação, seja CSAT, NPS, como ela é feita, né? Ela é feita por forma conversacional, você faz um formulário web, né? No web, você manda por SMS. E qual a periodicidade disso? Você faz assim que termina o atendimento? Você faz daqui a 3 dias, por exemplo? Quando um cliente acessa o seu canal, o operador já sabe quem é, tem acesso, por exemplo, ao histórico, talvez os produtos que ele já consumiu da empresa, ele tem acesso fácil a essa informação. Se você consegue identificar o momento que esse cliente está propenso a cancelar, ou até mesmo mais aqui questão de gatilhos mesmo, você já consegue prever ou medir de forma antecipada esses gatilhos, tanto de sucesso quanto de gatilhos críticos,
E olhando, caso você já tenha uma IA implementada, ela justamente consegue acessar o histórico de relacionamento e de compras desse cliente em tempo real, ou ela vai tratar o seu cliente como uma pessoa nova toda vez que ela for acionada? Você já faz algum fluxo de recuperação de carrinho, né, ou de compras, assim, no WhatsApp? Quais canais você usa? A maioria ainda usa e-mail e SMS. E por fim, aí ainda voltado à automação, mas se o seu cliente te chamar hoje depois do horário comercial, o que ele consegue fazer? Ele vai ter atendimento? Se ele quiser comprar, ele consegue concluir a compra lá? Ou ele precisa sair do WhatsApp para outro canal, por exemplo? Ele tem que ir para o seu site ou para o seu app. E justamente nesse mesmo assunto, vocês têm visão de quantas pessoas entram fora do horário comercial? O que acontece com elas? Elas saem, elas continuam? Para qual canal elas vão, por exemplo? E trazendo aqui algumas recomendações da Meta, né? Algumas perguntas para as lideranças, para o time de atendimento, principalmente, mais em questão de qualidade de conversas, provavelmente você está conversando com o seu cliente ou só enviando mensagens, e justamente aqui que a partir do momento que a IA tem essa adoção no mercado, né, começa sendo proliferada, vira mais o próximo passo, né, mais questão de memória. O quanto essa IA consegue lembrar, o quanto ela consegue lembrar das conversas anteriores que ela teve com os clientes para conversar melhor, justamente para não tratar como se fosse uma pessoa nova toda vez que ela aparecer ali no canal do WhatsApp. Para a questão de operação, né, vamos supor que a sua demanda triplique para a semana que vem. Vocês conseguiriam atender sem triplicar também o seu quadro de funcionários? Porque no benchmark interno da Meta, das empresas líderes, né, as IA já conseguem lidar com 40% a 60% das solicitações de ponta a ponta. E voltando ali para CEOs, a IA é simplesmente um investimento ou está sendo um impulsionador de receita para vocês? Que vimos ali que de 15% a 12% que chegou ali na zona do ROI. E, de forma geral, na nossa conjuntura, a gente passou, né, por um momento em que as empresas investiam muito em construir os seus próprios canais, que vimos ali a questão dos apps, né, das suas web pages, para um cenário conversacional. Então, agora, os clientes, as empresas estão entrando em canais onde os clientes já estão. Então, não tem mais tanto assim esse desenvolvimento, esse investimento em criar um canal específico ali da empresa e trazer os seus clientes para lá, seja no seu web, no seu app, etc. Então, agora temos visto muito mais os clientes e empresas conversando em canais de escolhas dos clientes. E bom, aí entrando um pouco na metodologia, né? Que aqui a gente chama de inteligência conversacional, justamente como escalar os resultados dos seus canais conversacionais. No caso de hoje, mais voltado para o WhatsApp, né? Uma definição bem simples ali trazida pela IBM, que a gente pode entender inteligência conversacional, basicamente capacidade de máquinas e sistemas de entenderem e responderem a gente, seja por palavras ou por fala, né? Porém, a ideia aqui é que a conversa passa a ser simplesmente vá além de ser uma simples troca de mensagens. A ideia é que a gente passa a ver conversas como uma camada estratégica do seu negócio, como um ativo financeiro mesmo. Porque, por exemplo, o seu cliente, ele não vê quando ele te chama no WhatsApp, ele não vê o seu pipe, ele não vê, por exemplo, a segmentação ali de pré-venda, para venda, para atendimento, pós-venda, etc. Ele simplesmente vê uma conversa. E é justamente isso como a gente tem que tratar. A conversa é justamente essa infraestrutura que vai conectar todas as nossas camadas de operação, como também as nossas funcionalidades. Então, aqui, quando a gente fala de inteligência conversacional, a gente vai falar justamente em como transformar conversas em resultados, unindo, seja IA, dados, automações, atendimento humano, ao longo da jornada do cliente. Basicamente, está presente no canal de escolha do cliente, proporcionando a melhor experiência que você tem ali disponível com base nos seus recursos e atingir resultados escaláveis. Então, aqui dentro da Blip, a gente tem basicamente uma caixa de ferramentas, caixa de ferramentas conversacionais. Então, nós temos ali ferramentas voltadas desde a geração de demanda, a atração de clientes, desde a proporcionar conversas, né, conversas interessantes e conversão. Bom, mas basicamente, funcionalidade por funcionalidade não resolve, é mais a metodologia por trás, é mais a questão da estratégia. Porque, quer dizer, então, não, Renan, então é só eu adotar todas as ferramentas e mostrar aqui que vou ter sucesso? Não é bem assim.
você pode ter até ali um ganho inicial no curto prazo, mas para quando a gente está falando de receita escalável, é toda questão de estratégia, é toda questão de metodologia. E principalmente questão de integração, né? Que muitas vezes, com algumas empresas com converso, acaba que os canais acabam sendo meio que ilhas. Então, a operação não se conversa como se fosse um organismo só. Isso acaba prejudicando não só a experiência do cliente, mas também acaba, como posso dizer, prejudicando ali os resultados que vêm disso. Então aqui, agora trazendo um pouquinho de plataforma, né, como a gente trabalha IA dentro da ferramenta da Blip. Então tivemos um lançamento recente do estúdio, então agora a construção, né, a configuração desses agentes de IA é diretamente no ambiente que a gente chamava de Builder, né, anteriormente, que era onde a gente construía as automações e os fluxos conversacionais. Então, no mesmo ambiente você consegue desenhar ali a sua jornada, então é um ambiente feito para ser o mais low-code possível, então basicamente ligue os pontos dos bloquinhos, né? A diferença é que agora, o agente de IA é um próprio bloquinho. Então, ali, quando você vai construir a sua jornada, você já consegue tanto escolher o motor de IA que você vai acionar, você consegue fazer toda a questão de prompts e guardrails, questão de temperatura, né? Se o seu agente de IA vai ter mais flexibilidade nas respostas, se ele vai seguir ali o pé da letra das suas bases de conhecimento, e também a configuração das bases de conhecimento. E também você consegue fazer testes AB, testar diferentes bases de conhecimento, testar diferentes motores. Então, a ideia é justamente você ter essa flexibilidade diretamente ali no ambiente que você constrói as jornadas. Em relação a casos de usos, aí, assim, o céu é limite. E não é só no WhatsApp, a gente pode aplicar agentes de IA também no web chat, no direct do Instagram, no Facebook Messenger. E assim, questão de agendamento, se for trabalhar com vendas, pode trabalhar com pagamentos, né? E a gente pode trabalhar não só com um agente único, também como agentes especializados. A gente chama isso aqui de orquestração de multi-agents, né? Então, basicamente, pensa que teremos aqui um agente orquestrador, a função dele vai ser simplesmente entender o assunto da conversa e ele vai direcionar para, por exemplo, o especialista em pagamento, especialista em produtos, especialista em marketing, etc. Só que para o cliente não muda nada. Ele vai estar ali conversando com a sua empresa, com o seu agente de IA, só que por trás tem toda uma orquestração de processos rolando. E, novamente, reforçando, né, que aí as possibilidades com IA são infinitas, mas lembrando, né, infinitas, mas com responsabilidade, sempre pensando na metodologia e no método que você vai aplicar, e também nos ponteiros que você quer mexer, né, que gatilhos você quer alcançar. E outra forma que a gente trabalha com IA aqui, aí passamos aqui de automação para potencialização do seu atendimento humano. Estamos aqui falando do Copilot, né? Então, a Blip, ela tem o seu desk de atendimento ali, a sua plataforma pelo qual o seu time de atendentes vai conversar com seus clientes, e ele pode ter agora um copiloto de IA. Então, aqui nós estamos falando de um atendente de IA que vai ajudar seu time ele vai sugerir respostas para o seu time, vai transcrever os áudios, vai fazer uma análise ali da sentimentalização, então ele consegue puxar o histórico de conversa desse cliente, passar um resumo estratégico para o seu atendente, e também fazer uma análise do atendimento mesmo, passar alguns relatórios específicos. Então, aqui nesse GIF é só uma representação de como funciona ali o resumo inteligente, mas não ficar preso muito em questão de funcionalidade, vou ficar mais focado aqui na questão da estratégia, né? E além do resumo inteligente, então, por exemplo, quando você vai finalizar ou transferir esse atendimento, a IA gera um resumo ali desse ticket para ficar ou registrado no seu CRM ou para, por exemplo, se transferir para outro atendente, o outro atendente pegar ali um resumo da conversa, né? Para ele não ter que perder tempo scrollando ali a conversa para entender o contexto. Então, assim que ele recebe o atendimento, já vem ali um resuminho com as informações relevantes. E basicamente a gente entra nesse loop, que a ideia é basicamente você escutar, tentar tirar os insights ali do seu cliente. Então, com esses dados, você conversa melhor, conversando melhor, você encanta seu cliente, encantando seu cliente, você converte mais, e assim você vai, né? Você se mantém nesse loop. E, bom, aí vamos supor, putz, Ana, mas eu sinto que a gente não está no momento aqui de adotar IA, talvez minha operação digital não seja madura, não tenho base de conhecimento atualizada, né? Que quer dizer que então, quando eu não consigo escalar a receita sem IA, como a gente viu ali logo no começo, IA
funcionalidade não significa resultado a longo prazo. Então, eu separei aqui algumas funcionalidades, algumas estratégias que não precisam necessariamente de IA, mas agregam muito quando combinadas também. A primeira delas é o WhatsApp Flows. Ela é um recurso nativo do WhatsApp, então ele basicamente é uma tela em branco que você consegue construir experiências por meio de componentes individuais. Então é muito, como pode dizer, muito indicada para operações de cadastro, login, fazer quizzes, por exemplo, até formulários de solicitação de reserva, de crédito, de agendamento, ou até, por exemplo, não, eu sou um supermercado, quero entender que categorias o meu cliente eles querem receber ofertas. Então a gente pode embedar esse formulário no WhatsApp, ele responde os produtos que ele quer receber, e aí com isso você tem ali me fugiu agora a palavra, as categorias de interesse do seu cliente. Então ela tem menos fricção e, por exemplo, alguns benchmarks da Meta, ela tem uma taxa de conclusão maior do que do formato conversacional normal, aquele conversando com o chatbot, e tem um abandono muito menor. Eu até tinha separado aqui, aqui. Até tinha separado aqui nesse contato. Esse aqui é um contato de demo da Blip, mas só para simular aqui e mostrar um pouquinho do Flows. Então aqui eu estou simulando uma contratação de um plano de saúde, né? Então, quando eu clico aqui em simular plano, ele abre uma tela. Como eu estou aqui no computador, ele abre num painel do lado. Se eu estivesse no celular, ele sobrepõe a conversa, né? Então, essa tela em branco aqui propriamente, o Flows, o que a gente constrói nela, fica a seu critério. Então, só seguindo aqui o fluxo, né, minha coleta de informações, e é interessante também que, por exemplo, ele tem uma certa validação de input nativa. Então, por exemplo, e-mail, eu preciso do arroba. Poderia ser, por exemplo, não, uma quantidade de dígitos de CPF, também você pode configurar isso, por exemplo. Então, a gente consegue também embedar o termo de políticas, né, de consumo de dados. Então, geralmente é um link no formato tradicional, que é um atrito a mais. Então, eu consigo trabalhar com diversos formatos de interface, eu consigo trabalhar com tanto respostas múltiplas como respostas unitárias. Então, foi no trackpad um momento? Isso. E também a gente consegue trabalhar com certo formulário dinâmico. Então, por exemplo, eu passei por uma qualificação e caí aqui em planos. Poderiam ser produtos, poderiam ser opções de agendamento, etc. Inclusive, a gente consegue embedar, fazer chamadas por API aqui no Flows. Então, por exemplo, eu poderia puxar direto do VTEX de vocês, da plataforma no sistema de saúde mesmo. Por exemplo, que exames estão disponíveis, eu consigo puxar essa lista de forma dinâmica. Feito isso, ele envia a resposta e não sei se vocês já ficaram sabendo, imagino que todos já viram as notícias, mas a Meta anunciou recentemente que vai voltar a cobrar pelas sessões de serviço. Então, antes elas eram gratuitas e a Meta vai passar a cobrar por isso a partir de outubro. Ela não divulgou ainda qual vai ser o valor, mas, por exemplo, toda vez que um cliente te aciona, todas as respostas que a sua automação ou o seu time de atendimento mandam passarão a ser taxadas. E o Flows é uma ótima estratégia por isso, porque, por exemplo, vocês viram ali, eu passei um monte de informações minha ali para automação, porém eu fiz tudo isso basicamente em 2 mensagens, então corta bastante ali o número de mensagens trafegadas e pode ser uma estratégia bem interessante quando a gente fala de reduzir ali o tráfego de mensagens pensando na tarifação das mensagens de serviços futuras. Assim, e também a Smart Fit, inclusive, ela aplicou o Flows no fluxo de contratação dela, aumentou a contratação em 15% e reduziu ali o abandono em 10%. Uma outra opção é principalmente o uso de anúncios de mídia paga que levam para as conversas, os anúncios de clique de WhatsApp, né? Basicamente, ele é um anúncio pago que você vai ter no Google, no TikTok, nas redes Meta, que te leva para o canal de WhatsApp. Aí, o ponto interessante dele é que a gente consegue direcioná-lo para jornadas específicas. Então, por exemplo, vamos supor que você está divulgando um produto específico. Ele clica lá, ele vai cair para falar com o time de atendimento específico desse produto ou uma jornada, uma IA especialista nesse produto. Então, a ideia é que ele é um ponto de entrada ali mais preciso, mais direcional, e você consegue ir traqueando isso. Então, no final, você consegue puxar ali qual o ROI da sua campanha, né, o investimento desse ads, o retorno que ele deu,
quantos leads entraram, qual o caminho que ele seguiu. E mais interessante é que ele abre uma janela de 72 horas gratuita. Então você paga ali, a mídia paga, mas esse lead você não vai ter a cobrança, por exemplo, das mensagens ali. Então, por isso a questão da estratégia. Você está levando esse cara para o seu WhatsApp, beleza, mas e aí? Qual o próximo plano? Qual o próximo passo, né, se ele não conversou imediatamente? Porque você ainda tem mais 72 horas para engajar esse cliente sem a tarifação da meta. Então, essa aí é outra estratégia, pensando ali para um future proofing, né, já pensando em outubro, por exemplo. Então, um dos casos de sucesso da Blip é justamente a Stellantis, que faz toda a comunicação dela de ponta a ponta usando a plataforma. Então, alguns exemplos, né, das propagandas de WhatsApp nos canais Metas, no TikTok e no Google, que já direcionam ali para fluxos específicos, para times específicos, né? E essa estratégia da Stellantis levou até a uma redução de 50% do CPA deles. E hoje, 50% das vendas de canais digitais vem justamente do WhatsApp. Então, esse uso de mídias pagas levou a um incremento de 33% de vendas. Eles tiveram ali um retorno de advertising, né, 16 vezes maior do que esperado. Tanto que eles cresceram em 6 meses, o que eles tinham planejado crescer em 2 anos. E um outro caso que eu gostaria de trazer aqui é justamente da Drogaria Araújo, mais pela questão de metodologia aplicada. Por quê? Lá em BH, eles têm uma semana livre de impostos. Então, é um acordo ali do varejo que eles têm durante uma semana, eles ofertam sem impostos, né? Feito isso, a Drogaria Araújo, ela fez toda uma estratégia ali de war room mesmo. Então, eles se reuniram junto com o time da Blip, fizeram todo um social listening ali, mas para entender quais eram as expectativas do cliente para a semana livre de impostos dele. Para entender quais eram as categorias ali de maior interesse, o que ele estava interessado, e eles precisavam também automatizar a venda. Então, junto com a Blip, a Blip desenvolveu um catálogo digital para eles que é plugado direto no Vertex. Então, ele puxa mais de 10 mil SKUs ali com preço de disponibilidade em tempo real. E eles conseguiam fazer a jornada de ponta a ponta no WhatsApp. Então, como o vídeo aqui vai ilustrando, o cliente ele tem basicamente a experiência de e-commerce, mas no WhatsApp, só que ele não precisa fazer login. O login ele já fez assim que ele se cadastrou no WhatsApp, tem um atrito a menos. Então já consegue, pode ser o Flows também, por exemplo, já pegar as informações, já pegar até a geolocalização para já calcular o frete de forma antecipada, que segundo a Bimard é um dos maiores atritos no varejo é justamente o frete inesperado ali. Então pegando essa informação antes de já dando essa previsão do frete, você já tende a mitigar um pouco desse atrito, né? E, basicamente, você tem ali a experiência do WhatsApp, você tem o carrinho, você tem a lupa, né? Você consegue pesquisar. E toda vez que ele abre um WebView, né? Então, quando a pessoa confirma esse pedido, ele recebe um disparo ali do WhatsApp que o traz de volta. Então, ele entrou ali no WhatsApp, foi para o catálogo, teve acesso ali a todos os SKUs da Drogaria Araújo e voltou para o WhatsApp para finalizar a compra. Tudo de forma automatizada, sem passar por um atendente humano. Porque essa é a estratégia deles. Vocês definiram, não. Eu prefiro que a automação monte o carrinho, mas que ele finalize com o meu atendente. Se essa for a estratégia mais adequada para a operação de vocês, é algo que pode seguir assim também. Mas o DLI, né, de livre de imposto da Araújo, foi um sucesso, que eles bateram mais de 300% de receita do mês anterior, o ticket médio dobrou e a taxa de conversão foi 3 vezes mais eficiente. E mais alguns resultados, né, do DLI. E voltando aqui no caso da Stellantis, mas aí agora mudando para o cenário de IA. Outro caso de uso da Stellantis foi justamente o de usar agentes de IA no atendimento e qualificação de clientes. Que imagino que vocês podem ter tido um cenário similar, mas o atendimento deles estava sobrecarregado por dúvidas recorrentes, que aí você acaba deixando o seu time de atendimento exausto, quando eles poderiam estar vendendo, estão ali respondendo dúvidas recorrentes e simples. E pro lado de pré-vendas ali de qualificação, você tinha potenciais clientes precisando de informações específicas de carros, que é algo que demanda um pouco mais de tempo, né? Porque, por exemplo, o manual do usuário dos carros tem em média 4.000 páginas. Então, por um lado, você tinha o seu time de atendimento ali sufocado com questões recorrentes, do outro, o seu time de atendimento lidando com um documento de 4.000 páginas por carro, né? Então, a solução foi justamente implementar um agente de IA um voltado para essas questões simples, o outro plugado nesse manual do usuário. Então ele conseguia responder essas dúvidas, seja por fotos,
por áudio e por texto. Então aí mata dois coelhos numa cajadada só, tanto resolvendo as dúvidas recorrentes, quanto gerando leads mais qualificados ali. E, obviamente, como a gente está falando do WhatsApp API, todas essas interações são traqueadas, então você consegue puxar ali esse histórico de conversa. Então, quando esse lead vai para uma concessionária ou é transferido para o seu time de vendas, você já sabe, por exemplo, qual carro, qual modelo que ele estava interessado, quais foram as dúvidas dele. Então, se ele perguntou, por exemplo, de viagem, perguntou capacidade do porta-mala, isso já pode servir justamente como uma forma de rapport pelo seu time comercial. Então já pergunta, por exemplo, sabe que ele pergunta do porta-mala, pergunta se é conta de família, etc. Já serve para conectar uma conexão maior, né? Justamente conversar melhor. E alguns dos resultados que, assim, resolutividade de dúvida de quase 600%, quase 200% de usuários recorrentes com NPS acima de 85 e o ROI de 4 vezes. Então, mais ou menos para cada real que a Stellantis investiu em agentes de IA, eles tinham um retorno ali de pelo menos R$ 4. Outro, ainda volta aí a Leroy, mas aquele mesma funcionalidade do catálogo da Araújo, né? Quando a gente fala de automações de venda. A Leroy, ela em um ano de atendimento, um ano de operação no WhatsApp com a Blip, ela já bateu a marca de 100 milhões de faturamento em conversational commerce. Então foram 100 milhões de reais apenas em vendas de WhatsApp. Então, não sei se vocês já utilizaram o canal do Leroy, mas vocês verão ali que eles têm tanto o WhatsApp Flows para cadastro, o uso da IA para fazer orçamentos e lista de compras, quanto também o catálogo digital ali plugado no VTEX deles. E a Leroy vinha também num cenário similar. O contexto deles é que eles precisavam automatizar a venda, porque eles estavam com tempo de espera bem grandes no WhatsApp. E eles tinham critérios de precificação muito específicos. Então, por exemplo, além de precisar consultar disponibilidade e preço em tempo real, tinha a questão de variação de preço por regiões. Então, por meio de geolocalização, a gente consegue integrar na base de dados deles e já puxar tanto o preço quanto a disponibilidade em tempo real. E aí traz a experiência do e-commerce que boa parte dos leads já está acostumada para o WhatsApp com menos atritos, né? Então, além de 100 milhões gerados em menos de um ano, foram quase 1,5 milhão de clientes atendidos no WhatsApp e o NPS ali de 88,5. Outro case aqui do Banco Árabe. Aqui já estamos falando de multi-agents, tá? Mas multi-agents voltado para venda. Que o Banco Árabe ele tinha um problema de conversão, processos longos, e o atendimento era demorado, né? Demorava ali cerca de um dia e trocava de canal. Então, por exemplo, começava no WhatsApp, tinha que ir para o aplicativo ou para o site, por exemplo. Então, a estrutura do projeto do Banco Árabe foi basicamente criar ali um time de agentes de IA, cada um especializado em um assunto. Foi isso que eu comentei ali inicialmente. Você tem um agente meio que coringa ali, né, um orquestrador, que a função dele é simplesmente entender o que esse cliente quer. Feito isso, ele direciona para o outro agent que é mais especializado. Então você tinha, por exemplo, um agent especializado no consignado, para fazer a qualificação, outro ali especializado pro fechamento da venda, outro ali pro pagamento. Então você tinha um time inteiro atuando ali, né? Um time inteiro de agentes de IA atuando por trás das cortinas ali, mas para o cliente ele estava simplesmente conversando no WhatsApp com o Banco Árabe. Então, além de reduzir o tempo da jornada de venda de um dia para basicamente uma hora e menos de uma hora e meia, né? A conversão foi de 54% de crédito consignado. E esse projeto inteiro, do momento que o Banco Árabe entrou em contato com a Blip até o momento que a IA já estava rodando, levou basicamente um mês. E por fim, aqui a Edux, do grupo de educação, estratégia, um contexto similar, né, de jornada fragmentada, muito atrito que acaba impactando a conversão. Então a estratégia inicial basicamente usar os anúncios de clique do WhatsApp para direcionar melhor, para captar e direcionar melhor esses leads, o uso de agentes de IA para atender e qualificar melhor esse lead, principalmente tirar as dúvidas ali dos cursos, né? Ter ali uma conversa sobre direcionamento de carreira e personalizar essas interações para visando ali aumento das matrículas, né? Aumento das conversões. E aí alguns dos resultados que quase 50 mil inscrições de WhatsApp nos últimos 6 meses, que foi um aumento de 85% comparado no ciclo anterior, e 70% das matrículas, aí falando aqui de 70% das matrículas totais realizadas nos últimos 6 meses lá, tiveram alguma interação com o WhatsApp. Eles conseguiram também uma redução tanto no CPI,
quanto no custo por aquisição no canal, além de reduzir a necessidade ali do transbordo humano em quase 50%. Porque aí você, como a gente de IA já consegue resolver boa parte das interações, você envia para o seu time humano só o que realmente precisa. Questões bem mais complexas. E bom, esses foram alguns dos cases que eu tinha separado, alguns dos princípios ali por trás de inteligência conversacional que eu gostaria de apresentar para vocês. E eu deixei mais num plano mais geral mesmo, justamente porque não tem como abordar todos os segmentos, todas as operações, até porque cada caso é o caso, né? Temos ali alguns certos gatilhos, algumas certas tendências que se repetem por tamanho de empresa e por segmentação, mas ainda assim, cada caso é um caso, cada empresa é empresa, cada projeto é projeto, com suas métricas, com suas integrações, etc, né? Então deixo aqui esse QR Code na tela, caso vocês queiram basicamente conversar um pouco comigo para a gente poder entender melhor a sua operação, como está a sua estrutura de atendimento, né? E aonde você quer chegar. Qual os ponteiros que você quer mexer, quais os seus KPIs, né? Então, caso vocês queiram me chamar para uma conversa, deixa aí o QR Code na tela. Espero vê-los em breve, inclusive. Ô Renan, deixa eu só fazer uma provocação aqui no chat. Não sei se alguém já perguntou, Alan, não sei se alguém fez alguma pergunta aí, mas se você quiser compartilhar no chat um pouco do teu cenário, se tem alguma dúvida, tem um cenário mais complexo, etc., quiser fazer alguma provocação aqui para a gente talvez já adiantar um pouquinho, vocês entenderem como é que a Blip consegue ajudar vocês, fiquem super à vontade, tá? O chat está para isso. O Renan, como vocês perceberam, especialista aí no assunto. Então, além, obviamente, de vocês escanearem o QR Code, agendar uma reunião com ele, para a gente entrar no detalhe ali da operação de vocês, mas se quiser provocar algum cenário, fiquem super à vontade aqui, tá bom? Eu não acompanhei o chat, Alan, não sei se alguém fez alguma pergunta, enfim, que a gente já consegue discutir aqui e tirar a dúvida do pessoal. Opa, Felipão, a gente vai passar só mais um QR Codezinho para o nosso próximo webinar específico de Copilot, mas a gente vai abrir para perguntas no próximo slide também. Inclusive o Pedro aqui já fez uma pergunta, mas eu já leio já para o Renan, só para ele dar aquela finalizada. Boa, legal, cara, bacana, bacana. Então esse é do nosso evento que vai acontecer dia 25, que é sobre o Copilot, né? Sobre o Microsoft Copilot, que é a partir de... É aquilo que eu comentei no início ali da live aqui, em que o Copilot da Microsoft, ele é... A Microsoft tem uma série... Deixa eu fechar a porta aqui que estou atrapalhando o pessoal. Mas a Microsoft tem uma série de soluções de inteligência artificial voltado para o seu negócio, né? Ou seja, né, para os seus colaboradores, para os seus sistemas. Enfim, quando a gente olha como é que eu atendo o meu cliente, como é que eu potencializo o atendimento e etc. Foi que o Renan deu a aula aí para a gente aqui posicionou o Blip como essa ferramenta aí, obviamente olhando o que o mercado sempre consome, que é o WhatsApp. Então, o canal mais consumido aí pelos consumidores, clientes, etc., é o WhatsApp. Então, nada mais do que a gente ofertar uma inteligência artificial baseada em WhatsApp. Então, escaneiem aí, vai ser um prazer recebê-los aqui nesse próximo evento que a gente vai fazer aqui no dia 25 de agosto. O Alan, depois só vou te pedir para você deixar o outro QR Code na tela, cara, porque eu acho que boa, obrigado, cara. Felipão, calma. Maravilha, 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 show de bola. Então, vamos lá, cara, vamos na pergunta lá. Qual foi a pergunta que o pessoal fez aí pra Beleza. gente? O Pedro Vilela aqui, ele perguntou se a Blip vai adotar o agent de IA da Meta ou vai continuar com o próprio agente de IA. Olha, dos posicionamentos da Blip é justamente que ela permite você trabalhar tanto com a IA própria quanto da agentes externos de IA. Então, eu diria que primeiramente isso não está definido, não bater o martelo, não bater o martelo quanto a isso, mas já é do posicionamento da Blip ter justamente essa flexibilidade. Então, até, por exemplo, algumas empresas que conversaram, né, que, não, eu prefiro manter o meu agente de IA próprio. Justamente pelo estúdio tem também a flexibilidade de você chamar esses agentes externos, né? Tanto de, se não me engano, RGA quanto MCP. Você consegue consultar bases externas de dados, você consegue realizar processos externos, também quanto chamar agentes externos. Então, no caso, assim, depende, mas basicamente fica a critério da estratégia da empresa. Se ela entende que terá mais ROI usando a IA da Blip, quanto o agente da Meta. Mas em termos ali de plataforma, ambos são possíveis para poder integrar, para poder ter justamente essa orquestração, mas questão de como a empresa em questão vai escolher rodar a operação dela. Maravilha, Renanzão.
O Cleiton Ivan, ele E isso é perguntou. legal, Renan. Desculpa, Alan, só Manda bala, complementando, manda isso é bala. legal. Desculpa, isso que o Renan comentou é legal. E a gente vai falar um pouco no dia 25 de agosto lá sobre as soluções de IA da Microsoft. A Microsoft tem várias soluções, uma delas que é você construir realmente o seu agente, a sua plataforma de IA, enfim. Esse agente que você vai consumir ele, por exemplo, para atender a sua demanda interna, né, para capacitar melhor os seus colaboradores, gerar mais produtividade, etc. e tal, você consegue também conectar no Blip. Tá? Então, só deixando um gancho aqui que qual que é o ponto de encontro entre Microsoft e Blip. Então, o que o Correia comentou. Então, por exemplo, você não quer utilizar o que já vem nativo da Blip quando fala de inteligência artificial, você pode conectar o teu agente que já está treinado, enfim, já está acostumado a trabalhar com o teu negócio. Esse agente que a gente... Então, por exemplo, eu não tenho nada de inteligência artificial. A gente consegue, obviamente, construir todo o baseline, então, capacitar vários agentes que vão apoiar o teu time e essa mesma estrutura, esse baseline, a gente conecta com o Blip, que começa a atender os seus clientes lá no WhatsApp. Desculpa, Alan, te cortei, meu amigo. Tranquilo, tranquilo, Felipão. O Cleiton Ivan, ele também perguntou aqui. Com a utilização do Blip, a empresa pode fazer o primeiro contato com o cliente sem o risco do número dele ser banido? Olha, essa pergunta aí, não, a gente não tem uma resposta assim precisa, porque isso depende da meta. A gente tem assim, a meta tem ali os critérios dela de boas práticas, né? Mas principalmente como tem muito algoritmo, uma IA propriamente que faz essas avaliações da saúde do número, não tem como precisar ali, não, se você, a partir desse momento aqui, você vai ser banido ou não. Mas tem sim uma questão tanto de experiência de operação ali, quanto justamente respeito a essas diretrizes da meta do canal. O principal você precisa pegar o opt-in dele. Então, toda vez que você fizer algum contato com o cliente, ou quando ele fizer contato com você, é muito interessante não só você explicar ali as diretrizes e políticas do canal, quanto pegar o opt-in dele. Aquela pergunta simples: você me autoriza a fazer comunicações com você futuramente? Pega o sim ou não. Se ele fala não, você tem que respeitar, isso não tem jeito. Se você continuar ali, vai ser tratado como spam, você provavelmente vai ser banido. O sim, aí você já consegue fazer, ele já tem essa autorização para fazer essa comunicação, né? E um ponto muito importante, mesmo que você pegue esse opt-in dele, é por política da Meta, você sempre tem que oferecer uma forma dele fazer o opt-out. Então você sempre tem que ofertar ali em algum momento, olha, caso você não queira receber mais essa comunicação, digite X, clique aqui, etc, né? E isso tem que ser respeitado. E dentro da plataforma da Blip tem ali um painel que você, e se não me engano na aba lá na página do Meta Business você consegue acompanhar também, mas tem um indicador da saúde do número. Então você consegue ali acompanhando, né? A saúde do número é mais por questão de, por exemplo, não, você teve muitos clientes que te bloquearam, que te denunciaram como spam, etc. Aí você consegue ir acompanhando a saúde desse número. Mais um semáforo mesmo, né? De vermelho, verde, amarelo. Você consegue ir acompanhando. Então chegou ali o indicador de amarelo, putz, talvez minhas comunicações não estejam tão relevantes assim. Talvez eu tenha que fazer um trabalho de limpeza de base ali, ver se reforçar o opt-in, ver se eu estou sendo relevante para eles. Porque a questão do bloqueio é mais da meta mesmo, assim, isso não tem como evitar 100%, é mais justamente você ir respeitando as políticas e diretrizes do canal, coletando opt-in, garantindo ali que a sua comunicação está sendo relevante para sua base e ofertando opt-out. É assim que a gente trabalha com isso. E mais alguma? Isso. Tem alguma pergunta aí, Alan? Por enquanto, Felipão, mais nenhuma pergunta. Pode Mais dar uma pergunta? seguimento. E Maravilha. assim, eu lembrei aqui também, que a gente falou muito de WhatsApp aqui pela relevância do canal, mas entendam, tá, gente? A ideia tanto da inteligência conversacional quanto da plataforma da Blip é você ser uma experiência agnóstica canal. Então não importa se ele está te procurando no Messenger, no DM do Instagram, no chat do seu aplicativo, no chat no seu webpage, a ideia é que você esteja presente lá e consiga responder, né, ofertar ali uma jornada encantadora com base no que cada canal te disponibiliza. Então não pensem só do que tudo que foi mostrado aqui, não, se eu não tenho o canal do WhatsApp, eu tenho meu foco está em outro canal, eu não consigo encantar meu cliente, né? Não, a gente consegue sim justamente traçar uma estratégia para atender seu cliente da melhor forma possível. Aqui foi mais focado no WhatsApp pela prevalência do canal, principalmente aqui
Opa, Renanzão, o Carlos Santos ele fez uma pergunta aqui. De acordo com as novas diretrizes, qual é a melhor boa prática hoje para essa nova jornada? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Como assim, nova jornada? Acho que talvez seja novo modelo de cobrança, talvez, que ele esteja perguntando. Ah, Não sim. sei se foi nessa linha aí, mas foi o que eu entendi aqui, pelo menos. Bom, nessa linha, justamente, primeiro que a gente não sabe ao certo ainda quanto a Meta vai cobrar pelos disparos, então fica difícil precisar ali a partir de quantas mensagens o ROI fica comprometido, né? Mas de forma geral, é, considerando que são as respostas dos atendentes que serão precificadas, então considerar usar blocos maiores de respostas. Então, ao invés de mandar oi, enter, tudo bem, enter, mandar oi, tudo bem numa só. Você diminui o número de mensagem trafegada, né? Isso é uma orientação que você pode passar, inclusive, para o seu agente de IA, para ele priorizar, mandar blocos maiores de respostas e também até ele ter um delay maior de resposta, porque alguns clientes eles tendem a enviar as mensagens, como pode dizer, meio que parcelado, né? Então, dando esse tempo de resposta maior, você tem um tempo, tem a chance, né, do cliente manda tudo, a sua IA consegue ler tudo e aí consegue mandar um bloco maior de resposta. E também algumas funcionalidades, né, como a gente, por exemplo, falou do WhatsApp Flows, que reduz ali o número de mensagens enviadas, você consegue fazer uma qualificação mais rápida e aproveitando a janela de 72 horas dos anúncios de click to WhatsApp. E também pensando ali isso falando só de WhatsApp, né? Mas pensando em conversacional como um todo, a gente consegue talvez até trazer outros canais para a jogada. Então, por exemplo, usar mais RCS para fazer disparos ativos, trazer para um web chat, por exemplo. Mas falando estritamente de WhatsApp, considerar blocos de textos maiores, né, para ter menos envios segmentados, WhatsApp Flows e o Click to WhatsApp, que dependendo de quanto for o custo desses disparos, talvez o seu lead pago seja assim, cabe no final das contas sendo mais barato que o seu lead orgânico, considerando que você vai ter 72 horas para trabalhar ali depois e ele já vem com uma temperatura maior, né? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto não, Renanzão. Então, concluindo aqui já, né? Então, basicamente, a gente tem o canal, né, consolidado, o WhatsApp, então as empresas não estão mais construindo canais para puxar essas pessoas, elas estão indo para os canais onde esse cliente já está. E o diferencial não está na funcionalidade, né, não está no quanto de automação, quanto de IA você consegue tuchar ali, mas mais como você consegue escutar seu cliente e orquestrar essa jornada. Então, basicamente, o quanto você consegue escutar, consegue ler esses dados, ler esses contextos, integrar com seus fluxos de trabalho, seu objetivo de negócio e transformar isso numa experiência encantadora para o seu cliente. E assim, algumas recomendações finais, né, baseadas principalmente ali no relatório da Mobile Time e do relatório da Meta, mas assim, não tratem IA exclusivamente como uma ferramenta, tá? Tratar como uma parte central da sua estratégia. Acaba sendo mais um motor de decisão do que uma simples ferramenta, né? Então, priorizar plataformas integradas, né, que sejam direcionamento de API first, porque no final das contas, assim, evita a dor de cabeça de você ter que tentar puxar ali algum middleware, alguma API ali para fazer essa integração com algum sistema legado. Então, tratar a conversa não só como uma troca de mensagem, mas como a principal interface com o seu cliente, porque é isso que ele está vendo. Ele não vê ali o seu time de marketing, seu time de atendimento pós-vendas, ele está vendo a conversa. Então, tratar isso como a principal infraestrutura ali no seu relacionamento com ele. Então, muito importante você estruturar a governança e as métricas desde o início. Então, basicamente, o que você quer tirar dessa conversa, né? Onde você quer chegar, que ponteiro você quer mexer. Tenha isso desde o início em mente, quando você vai estruturar a sua operação. Algumas sugestões, né, para começar ali a operação da IA, onde o ROI é mais alto em curto tempo. Então, por exemplo, atendimento, vendas assistidas e prevenção de churn costumam trazer resultados mais rápidos. E sempre que você vai tratar com IA, tratar também com governança robusta, né? Justamente para cuidado com a sua base de conhecimento, dados atualizados, para reduzir ali o máximo possível a chance de alucinação e risco de compliance. E também para preparar os seus times para uma evolução contínua, né? Sempre incentivando ali o aprendizado constante, colaboração e uma cultura de experimentação. Bom, que as referências que nós usamos para construir essa conversa, e basicamente foi isso, pessoal. Essa aqui foi um pouco, né, de estrutura de, como posso dizer, de inteligência conversacional como metodologia, como estratégia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Trouxe aqui um pouquinho de funcionalidades, algum caso de uso que acredito que sejam relevantes, né, de diferentes tipos de segmentos, diferentes tipos de operação. E caso, né, você
Sim, reforçando, né, que caso você queira ter ali um assessment mais particular, né, para entendermos mais nos detalhes da sua operação, deixo aqui o QR Code na tela. E, novamente, agradecer a disponibilidade e a atenção de vocês, né, que a gente tem campo para feedback? Não? Então é isso, qualquer coisa vocês me chamem aí no WhatsApp pra gente continuar a Legal. conversa. É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez aí pelo tempo de vocês, pela participação. Volto a reforçar aqui, procurem o Renan. Tenho certeza que a Blip e a Advanced conseguem ajudá-los aí nessa jornada de inteligência artificial e atendimento ao cliente. Beleza, pessoal? Obrigado aí, bom dia. Renan, parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, gente. Tchau, tchau.